Como é que faz corte? Como é que reduz despesas sem fazer sacrifício? Fica mais sacrificante quando não tem um bom motivo para a gente economizar. Eu acho importante a gente definir metas de gastos e o que não está na minha lista não é uma prioridade, não é importante. A vida é agora, a vida está acontecendo agora, então nosso dinheiro é para aproveitar com as coisas de agora também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Mais uma vez estou aqui com você para te ajudar a dominar as finanças, você aproveitar mais a vida, economizar sem fazer sacrifício. Inclusive, é sobre isso que vamos falar hoje, não é, Ina Tavares? Maravilha de tema, eu amei, porque fazer economias, muitas vezes, para mim, é um sacrifício. Para muita gente. Então, eu tô querendo saber tudo. Como é que faz corte? Como é que reduz despesas sem fazer sacrifício? Qual é a mágica, Lu? Por que é tão difícil fazer economia? Vamos falar sobre essa mágica hoje. Antes, eu quero aproveitar aquele meu momento de locutora de rádio. Ai, vai. Quero mandar um alô, mandar um beijo para todo mundo que está indo para o trabalho, voltando do trabalho. Outro dia me escreveram e disseram assim, eu estava arrumando minha casa, arrumando o quarto do meu filho, te ouvindo. Tem gente que está no carro, tem gente que está na academia. Eu não sei como é que consegue malhar me ouvindo, porque outro dia eu quis malhar ouvindo um podcast e aquilo foi me deixando meio cansada, sabe? Trabalhar a mente, trabalhar corpo ao mesmo tempo. Então, assim, a galera que malha ouvindo podcast é guerreira mesmo, essa que é mesmo dominar as finanças. Então, um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. Manda seu beijo aí também. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que veio falar comigo nesse fim de semana, porque a gente passou um fim de semana num treinamento que ela recebeu vários prêmios. Foi super homenageada e um monte de gente veio falar comigo. Eu assisto o podcast. Que legal. Eu morro de rir. Gente, eu falo muita besteira, né? Não, você é muito engraçada, você é muito autêntica. Então, muito obrigada a todo mundo que curte as perguntas que eu faço aqui. A gente teve nosso final de semana de celebridade, né? Foi. Inclusive, deixa aqui nos comentários onde vocês assistem o podcast. Se é em alguma plataforma de áudio, se é no YouTube, se é gravado, se é ao vivo. Esse podcast está sempre no YouTube. Tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, aonde mais? No SoundCloud. E também a gente transmite ao vivo, então toda sexta-feira e de vez em quando às quartas, porque hoje a gente está gravando numa quarta, a gente transmite ao vivo no Instagram, então se você quiser participar ao vivo, você pode assistir no Instagram, ou quarta ou sexta, me acompanha lá no @domine suas finanças para você saber. E aí, com esse tema de hoje, sobre como economizar, como cortar gastos sem sacrifício, a galera participou lá no Instagram, porque eu dei um spoiler lá. Sim. E aí perguntei para todo mundo quais eram os gastos que as pessoas mais tinham assim na vida e que mais queriam economizar. Então a gente vai falar um pouco disso também. Mas vamos começar falando então por que é tão difícil, né, a gente conseguir economizar. Exato, porque eu acho um desafio. Não acho difícil, acho um desafio. Boa, porque dominador das finanças não acha nada difícil, acha desafiador. Isso aí. Então, olha só, eu acho que a gente considera desafiador, fica mais sacrificante quando não tem um bom motivo para a gente economizar. Porque por que a gente vai cortar gastos do presente? Por que a gente vai deixar de usar o nosso dinheiro com coisas agora para guardar para alguma coisa no futuro se não tiver motivo para isso, né? Eu não acho que a gente tenha que ficar cortando gastos à toa, eu não acho que a gente tem que pegar o nosso dinheiro e colocar todo no investimento. A vida é agora, a vida está acontecendo agora, então o nosso dinheiro é para aproveitar com as coisas de agora também. Mas se a gente tem um motivo para economizar, qual seria um motivo seu, Ina, para economizar? Por que você economizaria com alguma coisa? Você está dizendo, eu não consigo, é um sacrifício, então de alguma maneira você está tentando. Sim. Ou buscando. Buscando. Porque dominador das finanças também não diz que está tentando, diz que está buscando. Então, por que você está buscando economizar? Qual o motivo para isso? Eu busco economizar para formar minha reserva de segurança completa, que eu ainda não tenho ela completa naquele tempo. Quem não assistiu ou quem não ouviu o podcast Reserva de Segurança vai lá, mas eu não tenho a minha completa. Eu também busco economizar para sobrar dinheiro para poder comprar as coisas que eu quero, minhas futilidades da vida, minhas roupas, meus brincos, minhas coisas. Eu também busco economizar para eu conseguir viajar, visitar minha família. Lá no Recife, um beijo para toda a minha família. Olha aí, você falou que eu vou mandar beijo, um beijo. É isso. Então, olha só, você falou de reserva de segurança, de gastar com as suas futilidades da vida e fazer suas viagens. Isso, mas na verdade, no fim das contas, eu economizo com tudo que não é prioridade pra mim. Essa que é a verdade. O que eu posso economizar que não é minha prioridade, eu economizo. Mas as coisas que eu quero de verdade, aí eu
eu gasto. Beleza, então você escolheu o que é importante para você. Exato. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando a gente quer economizar. É a gente ter clareza das nossas prioridades. Teve gente que respondeu no Instagram, quando eu perguntei isso, com o que você gasta mais seu dinheiro que você gostaria de economizar? Teve gente que respondeu assim, eu gostaria de economizar com alimentação na rua, com combustível, com roupa, com diversão. Falou tudo, sabe? Mas e aí, vai usar o dinheiro em quê, então? Então, assim, dinheiro é para usar. A gente ganha dinheiro para usar, ou usar agora, ou usar no futuro, né? A gente vai dividir, vai escolher, mas dinheiro é para usar. Então eu fico pensando o seguinte, como é que a gente vai gastar, vai economizar com tudo? Não dá para economizar com tudo. Então você tem que saber o que é mais importante para você, tem que saber o que você quer usar o seu dinheiro, aquilo que você faz questão de ter na sua vida agora ou no futuro, e aquilo que não é tão importante. E essa reflexão, ela nem sempre é tão simples assim, porque a gente não tem muita clareza mesmo daquilo que a gente quer para a nossa vida, do que é importante para a gente, né? E aí a gente tem que usar algumas técnicas para isso. Teve um podcast que a gente falou da técnica Teima, não teve? Eu acho que foi de como tomar decisões certeiras. Isso aí, então, por exemplo, a técnica Teima, já teve um podcast que a gente falou disso, que é você definir um desejo que você tem na sua vida e você transformar esse desejo num objetivo e teimar com ele. O que é teimar? Aí depois ouve lá o podcast sobre as decisões, mas teimar é você definir quanto você precisa para realizar aquele desejo, quando você vai realizar, ou seja, dar uma data para aquilo. Quando eu te perguntei quais eram os seus motivos para você economizar, você me falou fazer as minhas viagens para visitar minha família, gastar com as minhas futilidades e fazer minha reserva de segurança. Você já está fazendo sua reserva de segurança? Tô, mas ela não está completa ainda. Ok, mas você está fazendo. Tô. Então, você viaja para ver sua família? Uma vez por ano. Então, já está viajando. Você gasta com as suas futilidades? Claro. Eu quero até trocar. Eu falei futilidade, mas para mim é importantíssimo. Você gasta com as coisas importantíssimas para você? Importantíssimo, eu tô com roupa toda nova. Legal, então... Toda emprestada, mas toda nova. Então, assim, você já está fazendo essas coisas. E aí, na hora de pensar em talvez economizar um pouco mais para conseguir fazer mais dessas coisas, é que você entra num dilema. Porque a sua mente acaba funcionando assim, mas eu já estou fazendo... Então, para que economizar mais? E as futilidades, vamos lá, as coisas importantes da sua vida, elas estão no presente. Sim. A viagem que você está fazendo, como você já está fazendo a viagem, ela acaba estando no presente também. A sua reserva de segurança, ela também está no presente, porque você está fazendo. Então, é como se você estivesse com a sua vida toda no presente. E no presente, a gente é menos econômico. Vou te contar um estudo que teve... nos Estados Unidos, uma universidade americana, ela fez um estudo onde ela analisou o eu presente e o eu futuro. Nós somos duas pessoas na nossa cabeça. Quando a gente pensa na gente, a gente pensa no eu presente, eu e você aqui, conversando, gravando esse podcast, e o nosso eu futuro, que é tudo aquilo que a gente quer fazer. A dieta que a gente quer começar, a academia que a gente vai entrar, né, a viagem do ano que vem. Isso é o nosso eu futuro, são os nossos planos. E teve um estudo de uma universidade americana que comprovou que o eu futuro é mais econômico que o eu presente. E olha o que eles fizeram. Eles chegaram para algumas pessoas que receberiam restituição de imposto de renda e perguntaram assim, quanto você pretende economizar, separar para investir, né, da sua restituição do imposto de renda? Em média, as pessoas disseram que economizariam 27%. Essas pessoas que ainda não sabiam quanto que iam ganhar. Essas pessoas que ainda não sabiam quanto que iam ganhar, não sabiam o valor, né, da restituição. Elas diziam, a gente vai economizar, juntando todas as respostas, em média dava 27% de economia do quanto eles iam reservar do dinheiro. E aí, para um outro grupo que já tinha recebido a restituição, já sabia o valor, perguntaram quanto que eles iam economizar. Em média, eles disseram 17%. Então, o eu presente é esse que já tem noção ali do dinheiro, né? O que está vendo ali. O eu presente, ele é menos econômico do que o eu futuro. Então, no futuro, quando a gente ainda não está ali, de fato, lidando com aquilo, a gente finge ser mais econômico, a gente tem planos de ser mais econômico, e no presente a gente acaba não sendo tanto. Então, o que acontece? Se a gente lidar com a nossa vida sempre com uma visão de futuro, o que eu pretendo fazer, e nessa visão meio nebulosa, sem ter real noção dos números, a gente acaba pensando que a gente vai conseguir economizar, quando de fato não vai. A hora que o dinheiro estiver na nossa mão, a gente muda de ideia. A gente tem um raciocínio diferente. Quando a gente está ali, por exemplo, nesse estudo, quando as pessoas não sabiam quanto iam ganhar de restituição,
elas se consideravam assim, não, 27% eu vou guardar. Mas a hora que o dinheiro estava na mão, aí tudo mudava, e aí era 17%. Então imagina se você fizesse planos com os 27%, mas quando chegasse na hora e o dinheiro na sua mão, você só economizava 17%, aí você não ia conseguir realizar o que você queria realizar. Então a gente precisa determinar o que a gente quer fazer com aquele dinheiro, ter um bom motivo. Então, se eu definir que no ano que vem, no meio do ano que vem, eu vou reformar minha casa e que para isso eu preciso R$ 10.000, isso é muito importante para mim, essa é a técnica teima, né? Cada letrinha diz o que a gente precisa fazer na hora de transformar um desejo em objetivo. Então, é o T de definir o tempo, então, julho do ano que vem. O E de específico, eu vou ter que ter R$ 10.000 em julho do ano que vem, isso é ser específico. O I de importante, então essa obra, essa reforma na minha casa de R$ 10.000 precisa ser algo muito importante para mim, que faça sentido eu querer abrir mão de outras coisas para realizar isso, né? O M da palavra teima é definir metas, então se eu quero 10.000 até julho do ano que vem, quanto que eu vou guardar a cada ano? Quanto que eu vou gastar com as outras coisas para que possa sobrar dinheiro para eu guardar, a cada ano não, a cada mês, né? Que eu possa, então, gastar com as outras coisas para que sobre dinheiro para eu economizar por mês alguma coisa para que em julho eu tenha esses 10.000, né? Então, T de tempo, E de específico, I de importante, M de definido, mensurável e transformável em metas, e o A de acreditar, né? Eu realmente tenho que acreditar que eu consigo fazer aquilo, que eu consigo ter R$ 10.000 até o meio do ano que vem. Porque aí, quando eu faço isso, quando eu acredito, eu consigo olhar para o meu desejo se transformando num objetivo e aí eu tenho vontade de economizar em outras coisas, de deixar de fazer algumas coisas para eu realizar esse objetivo. E aí, quando eu faço isso, quando eu me coloco no futuro, assim, quando eu crio essa técnica teima e eu vejo o meu objetivo tendo possibilidade de ser realizado em julho do ano que vem, eu estou me colocando no futuro, eu sou o eu futuro. E aí, eu sou, apesar de menos econômico, e tudo bem que esse eu futuro seja menos econômico, né? Mas eu pelo menos tenho visão do quanto eu posso, do quanto eu quero e do quanto eu vou economizar. Eu não fico me enganando, porque o grande dilema das pessoas com a questão de economizar é que a gente se engana. A gente começa o mês e fala assim, eu tinha que economizar pra caramba com comida na rua, com Uber, com uma porção de coisa. Esse é o nosso eu futuro, né? Eu tenho que economizar. Só que a gente não faz nada, a gente não concretiza esse futuro, a gente não olha para esse futuro de maneira tangível. E aí o que acontece com o eu presente? O eu presente é muito menos econômico, aí a gente se decepciona. A gente fala, pô, eu falei que eu ia gastar menos e agora eu tô gastando pra caramba, né? Porque eu sou menos econômico. Mas se a gente tivesse essa clareza, se a gente definisse o nosso objetivo, na hora de definir as metas de quanto eu vou poupar para esse meu objetivo, e ao olhar para os meus gastos, definisse qual é o meu máximo de gasto com cada um deles, se eu fizer isso mesmo, que é fazer a fotografia financeira que eu tanto falo, que é fazer a rota financeira, que é fazer a fotografia de cada mês, uma do lado da outra, isso faz com que a gente olhe para o futuro. E aí, beleza, eu não vou ser tão econômica quanto eu imagino que eu posso ser. Mas eu vou ser econômica de uma maneira racional, sabe? Definindo prioridades. Porque dinheiro é para gastar, né? A gente ganha todo mês um dinheiro que é para a gente poder usar naquele mês. Mas a gente pode sim fazer escolhas e começar a separar uma parte sem sacrifício. Quando você sabe, imagina que você vai realizar um grande sonho seu no meio do ano que vem. Aí lá vou eu com o exemplo da pizza, que você gosta, né? Mas abrir mão de uma pizza na sexta-feira à noite por um grande sonho no ano que vem, isso é sacrifício? Não. Deixar de comprar um vestido para realizar um grande sonho no ano que vem é um sacrifício? Não, também. Pois Mas é. você acha mesmo que são esses pequenos gastos que fazem diferença na hora de reduzir e cortar gastos? Uma pizza, um vestido, eles fazem mesmo Então, diferença? essa é uma boa pergunta. Eu não acho que sejam os pequenos gastos. Eu acho que são os gastos que a gente se arrepende depois. Eu não acho que é o cafezinho que vai ter todo o impacto na sua vida financeira, mas é aquele gasto que você pensa assim, você trocaria uma pizza, sabe? Lembra daquele negócio do Silvio Santos, né? Você trocaria uma pizza, né, com o ouvido tampado assim, você trocaria uma pizza por aquele grande sonho que você quer realizar no ano que vem, sim ou não? Sim! Então, assim, aquilo que depois da gente tirar o fone de ouvido e olhar para a decisão que a gente fez e pensar, que burra, sabe? Eu acho que esse é o gasto que faz diferença. Não importa se é o café, não importa se é o carro. Eu não acho de verdade que seja o tamanho. Eu acho que é a importância dele.
Porque tem gente que vai ser importante tomar um cafezinho todo final do dia, sei lá, depois do almoço. Aí, se você somar, vem lá o educador financeiro e vai dizer, se você somar, olha quando vai dar no ano. Mas, cara, a pessoa ama café, vai tirar o café da criatura, sabe? Que se você ama café, você vai viver sem tomar café? Ah, toma só um por semana. Aí é uma decisão sua, o quanto você ama, o quanto é importante, o quanto você quer colocar na sua vida. Então, é definir a prioridade. O café, para mim, é importante. Mas eu também tenho o sonho de fazer uma viagem, eu tenho o sonho de comprar minha casa, eu tenho o sonho de comprar um carro, eu tenho o sonho de dar um melhor colégio para o meu filho, tenho o sonho de fazer uma cirurgia, todo mundo tem um sonho. E aí você vai abrir mão do sonho por causa do cafezinho, ou por causa da pizza, ou por causa do vestido, ou por causa de, às vezes, coisas maiores. Então tem que pensar nisso, assim, se você tivesse lá com um fone no ouvido, você troca isso por aquilo e a sua resposta vai te deixar arrependida, para mim é esse gasto que faz diferença. Não são necessariamente os pequenos. Às vezes eles são médios, às vezes eles são grandes. Mas aquele que você se arrepende é o que faz diferença. Então, como é que a gente vai saber, assim, qual é o gasto que eu me arrependo? É aquele que não está na tua lista, sabe? Se você começa o seu mês, você pode fazer a fotografia financeira, eu também chamo ela de lista de compras da vida. Sabe, você vai para o mercado, normalmente você vai com uma lista de compras. Para você começar seu mês, é legal você ter uma lista também, como se fosse uma lista de compras. Ah, o meu dinheiro ele vai para o aluguel, vai para o condomínio, vai para a luz, vai para o gás, mas vai para mais o quê? É importante para você comprar roupa todo mês? Então, se for importante, coloca ali na tua fotografia financeira, coloca na tua lista de compras da vida e aí define qual é o seu máximo, porque tem que ter um máximo, sabe? Sim. E quando eu falo assim de ter um máximo, não é só por muquiranice, não é só para quem não domina as finanças, não é só porque está faltando dinheiro, é porque eu acredito de verdade que a gente tem que lidar com o nosso dinheiro de forma sustentável para que a gente possa lidar com a vida de forma sustentável. Você já pensou? Aquelas pessoas, às vezes eu vejo na televisão, tem um programa, eu sempre falo dele aqui, Qual? no GNT, um Desengaveta, é isso? Ah, Desengaveta. Que aí, Que é da sei lá, Fepaz Leme. outro dia, sei lá, a mulher do Bruno Gagliasso tinha, sei lá, 2.000 e tantas peças de roupa. Pô, sério que precisa de tudo isso? E um dia tudo isso vai pro lixo. Mesmo que ela doe, que ela venda, né? Porque o programa põe à venda, mas que doe um dia vai pro lixo. Olha quanto lixo a gente produz, sabe? Então eu também acho que a gente tem que pensar, a gente tem que ter alguns limites, alguns parâmetros para o uso do nosso dinheiro, pensando também na sustentabilidade do mundo, né? Mesmo que isso seja importante para você. Sim. Ela considera que os figurinos são importantes, mas mesmo que seja importante, qual é o impacto disso para o mundo? Exatamente, e para o consumo de tudo, não só de roupa. Então, eu acho importante a gente definir metas de gastos, mas ali na nossa lista, na nossa fotografia, vão estar as coisas mais importantes. Então, eu penso antes no que é importante e o que não está na minha lista não é uma prioridade, não é importante. Se eu direcionar meu dinheiro para aquilo que no início do mês não estava, não é que é um imprevisto, não é. Você, de repente, está seduzida por alguma oferta, ou porque você se deixou levar por status, você viu na amiga, no amigo, no vizinho, e eu também quero um desse. Mas não era importante no início do mês, você nem lembrava disso quando você criou a sua fotografia financeira. Então, esse é o gasto que para mim faz diferença. Independente se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande. Se você não pensou nele antes, no início do mês, ele não é importante para você. A gente não esquece do que é importante. Por isso que é importante tirar essa foto da vida no início do mês. Você tira uma foto de tudo que é importante para você. Agora, tem uns gastos, Lu, que parece, assim, à primeira vista, que são muito desafiadores de serem reduzidos, cortados, que são gastos com alimentação, porque a gente precisa comer para viver, né? Principalmente quem passa o dia todo fora, precisa comer na rua. Nem sempre as pessoas trabalham em locais que têm alimentação fácil, barata e saudável. Enfim, como é que reduz esses gastos de alimentação na rua, por exemplo? Porque tem alimentação no mercado e alimentação na rua, né? Que eu já sei que são diferentes. E quando eu perguntei lá nos stories no Instagram qual eram os gastos que as pessoas mais faziam, que elas mais queriam ajuda para aprender a economizar, ficou assim dividido lá em primeiro lugar, gastos com comida na rua e gastos com mercado. Então acho que é legal a gente falar dessas duas coisas. Mas a gente estava falando, ainda pegando o gancho dessa coisa dos gastos que a gente se arrepende, eu vi uma pesquisa americana também que diz que o gasto que em segundo lugar a gente mais se arrepende, o primeiro está a tarifa bancária, que é um gasto que a gente se arrepende de ter feito. Mas em segundo lugar, o gasto que a gente mais se arrepende de ter feito é com comida. É com comida? É com comida. E é engraçado isso, eu sempre brinco que eu acho que rodízio de japonês e churrascaria, a gente tinha que pagar na entrada.
Porque, não sei se você tem isso também, mas eu me sinto assim, quando eu vou numa churrascaria, num rodízio de japonês, a gente come tanto, aí come tanto, fica passando mal, No né? final, você Aí no tipo, vai final abrindo o ainda tem que cinto, pagar. desabotou a Pois calça. é, e ainda tem que pagar no final. Sempre quando vem a conta, eu penso assim, ai, devia ter sido na Você não sabe entrada. se passa o cartão, se vomita, É né? horrível isso. Então, assim, realmente, é um dos gastos que a gente mais se arrepende, mas é gostoso pra caramba. Eu adoro gastar com comida, eu adoro sair pra comer, adoro ir pra um barzinho. Então, como é que a gente pode fazer pra gastar menos? Então, eu tenho algumas táticas, assim, que Ah, então eu já conta. até dividi. Tem um vídeo meu no YouTube, depois procura lá, procura assim, domine suas finanças, economizar com comida, acho que é assim o nome do vídeo. Mas, por exemplo, eu adoro buscar no meu dia a dia, comida do dia a dia, né? Porque na minha fotografia financeira eu tenho dois potes. Um que eu chamo de comida lazer e o outro que eu chamo de comida dia a dia. É diferente. Para mim, o almoço de segunda a sexta, uma coisa é um pote, que aí para mim é muito fácil. Eu defino que eu vou gastar R$ 18 no máximo, olho no calendário, pego 18 multiplicado, sei lá, por 22 dias úteis, e aquele é o meu pote de comida, né, na comida dia a dia. E aí eu vou gastar no máximo aquilo no mês. Agora, minha comida lazer, aí tem a ver com, sei lá, uma quinta-noite que eu vou no barzinho, ou sábado. Então eu defino também quanto por semana eu vou gastar e eu multiplico por 4, aquilo é o do mês. Ah, peraí, o teu pote de alimentação, lazer, tipo um restaurante, um rodízio, é separado do teu pote lazer? Não, Ah, é? Porque o meu é exatamente. uma coisa só. E aí, isso que tá a Eu graça. não sei se eu gasto, se o meu lazer é com cinema, com show ou com comida. Porque Então, tudo é lazer. pois é, mas você pode dividir isso. E aí é que está a graça do domínio das finanças. Quando as pessoas me perguntam, qual é a melhor planilha? Tem uma planilha, tem um aplicativo. Eu nem uso o aplicativo. Eu criei a minha planilha. Nem adianta me pedir, porque ela vai branca, porque a minha planilha é uma zona, assim, é um rabisco que eu criei. É uma autossoma. É uma autossoma, a gente já Do falou Excel. sobre isso, É uma exatamente. É um autossoma do Excel. Excel, não é nada, não tem como eu entregar nada, porque ela não existe. Eu é que fui botando ali o nome dos meus potes e botando o nome de cada uma das coisas, o nome e o valor para cada uma das coisas. Então, o incrível que eu vejo assim do domínio das finanças é que cada um pode criar o seu domínio, criar a sua fotografia. A minha não tem nada a ver com a tua, que não tem nada a ver com a do vizinho. E por isso que eu acho que ninguém tem que pegar planilha, muito menos aplicativo, porque faz com que a gente tenha que encaixar a nossa vida na vida de alguém que definiu aquele aplicativo ou aquela planilha, né? E aí, o que eu faço eu separo. Lazer é uma coisa, comida lazer é outra e comida dia a dia é outra. São três coisas diferentes. O meu lazer é o cinema, o meu lazer é o show. E aí, por exemplo, se eu for para um barzinho e o meu pote de lazer estiver acabando, eu posso de repente usar o pote de comida lazer, Ah, entendeu? entendi. Então a gente pode ir brincando com isso. E aí o que eu faço? Eu separo esses dois. E o que eu uso, por exemplo, que táticas eu uso para reduzir os gastos do meu pote lá de comida dia a dia? Eu procuro restaurantes que tenham aquelas coisas de cartãozinho fidelidade. Então, tem um restaurante perto da minha casa que a cada 10 eu ganho 500 gramas, né, 500 gramas e posso pegar comida de graça. E Sim. aí, nesse dia que eu pego de graça, eu ainda pego, porque eu como um pouquinho, eu como uns 300, né? E aí, quando eu pego comida de graça, eu pego o almoço e o jantar. Então, eu já loto lá uma marmitinha e levo para casa, né? Então, essas Luciana são. Fio esperta. Pois é, então você tem que ir buscando caminhos para isso. Ou então tem restaurantes que têm horários, né, diferentes. Depois de 2h30 é mais barato, aí você vai almoçar nesse. Por exemplo, japonês é uma coisa que eu adoro, comida japonesa eu gosto. Só que nem sempre dá para ir para um rodízio. Quando eu crio lá o meu pote de comida lazer, e aí o rodízio sei lá, da sexta-noite vai estar no pote de comida lazer. Quando eu crio ele, eu já imagino, eu vou esse dia, eu vou naquele outro, eu escolho alguns dias e defino qual é o máximo que eu vou gastar. Se o meu pote estiver acabando e eu estou com muito desejo de comer japonês, eu procuro, por exemplo, um japonês que seja comida aquilo. Existem bons restaurantes aqui, por exemplo, no bairro onde eu moro, que tem japonês de comida aquilo. Então não preciso ir num à la carte, me empanturrar ou num rodízio, sair passando mal e gastar mais se eu vou me satisfazer, por exemplo, num comida aquilo. Você usa também, que eu sei, aqueles cupons, né, Lu? Sim, então. Cupons online, É, promoções. oferta coletiva. Aí tem uma dica, tem uma tática. Você não vai
entrar num site de oferta coletiva e de cupom e ficar procurando coisa para gastar. Não é isso. Eu defino no início do mês, eu vejo, são 4 semanas, então nessa semana aqui eu posso gastar no máximo tanto. E aí, quando eu sei, sexta-feira eu vou querer ir para algum lugar, você pode entrar no site de oferta coletiva procurando algo para a sua sexta-feira. Então, assim, é uma busca orientada, não é entrar lá e ficar procurando, senão você vai ver coisa pra caramba, vai ficar seduzido achando que é um preço mais barato e aí vai gastar mais do que deveria. Então, assim, entrar num site com oferta coletiva, entrar em alguma coisa de cupom, procurando, tem alguma coisa para eu fazer na sexta-feira à noite que dê R$ 40 o casal? E tem, muitas vezes tem. Então é saber procurar isso. Tem um aplicativo que eu gosto muito que chama Primeira Mesa. Eles estão crescendo. Aqui no Rio eles têm vários restaurantes. Em São Paulo, em Ribeirão, Ribeirão Preto eu sei que eles são fortes. Em alguns lugares no estado de São Paulo. O Primeira Mesa é o seguinte, chama Primeira Mesa, é o nome do aplicativo. E aí os restaurantes lá são cadastrados e, por exemplo, tem um horário de 12h às 2h é o melhor horário do restaurante. Então ele abre mesas para você reservar às 3 da tarde. E aí você pode ir no restaurante e pagar metade do preço. Então é uma oportunidade de você ir em restaurantes legais, de repente tem uma comemoração, alguma coisa legal, e você vai num restaurante, né, que seria caro, mas você vai pagar metade do preço. Ou mesmo um restaurante que não é tão caro assim, e você vai pagar metade do preço. É só você se programar. Então, para economizar, né, a gente está falando aqui de enxergar o eu futuro, pensar antes na fotografia da vida, definir metas de gastos. Para economizar, precisa de planejamento. Porque tem uma coisa também que eu vi as pessoas me escrevendo no Instagram, dizendo assim, eu queria gastar menos com Uber, eu queria gastar menos com comida de aplicativo, eu chego em casa à tarde e aí não tem nada para comer, eu peço comida de aplicativo. Mas, gente, aí não é economizar, aí é organizar a sua agenda. Porque tem gente que gasta com Uber porque acorda tarde e está atrasado para o trabalho. Sim. Tem gente que chega em casa tarde, cansado, e não pensou antes que poderia ter, em algum momento, ou comprado alguma comida na rua, num restaurante aquilo, e trazido a marmita para casa, ou, de repente, cozinhar no domingo à noite, fazer várias marmitinhas e daí já deixar congelado, né, para só chegar em casa e descongelar. Então, é uma questão de planejamento. E, às vezes, a gente fica querendo resolver um problema quando aquilo não é um problema. Imagina, eu chego em casa e tem uma mancha na parede, e aí eu chamo o pintor para pintar aquela mancha. Dá uma semana, tá a mancha na parede de novo. Eu chamo o pintor, pinta e dá uma semana de novo. Pô, não é a parede que está manchada, tem uma infiltração. Não adianta eu pintar a parede se eu não corrigir a infiltração. Então não adianta alguém me escrever e querer economizar com Uber ou dar dicas de economizar com Uber, dicas de economizar com comida, se o que falta na pessoa é organização. Então eu sei que é desafiador pra caramba, a gente tem 1000 coisas para fazer, todo mundo trabalha, às vezes trabalha e estuda, né? Tem que dar conta de filho, dar conta de casa, eu sei, mas para todo mundo é assim. Sim. Então, de repente, se o seu caso é esse, eu gasto muito com Uber porque eu estou sempre atrasado, eu gasto muito com comida porque eu nunca paro para me organizar com isso. Então, a questão não é de finanças, a questão é de produtividade, né? Como é que vai organizar a agenda para conseguir, por exemplo, acordar mais cedo e ir de metrô e de ônibus, né? Acho que com essa a gente responde aqui a pergunta da suamarca.com.br, que está dizendo que planejar é mais fácil que executar. Então, acho que a gente já respondeu. É exatamente isso, assim, planejar é mais fácil sim, né? É aquela história, o papel aceita tudo, né? Mas se a gente tem bons motivos, se a gente quer muito executar aquele plano, né, a gente vai ter que buscar uma forma de executar. E executar o plano é questão de habilidade. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, ninguém nasce sabendo jogar futebol, ninguém nasce sabendo dirigir. Só que é possível a gente ficar muito bom nessas 3 coisas, né? Se tornar um atleta da bicicleta, do futebol, saber dirigir assim de forma excepcional, mas vai depender de habilidade. Então tem que treinar. Põe o plano no papel e vai lá, uma semana treinando aquele plano. Põe o plano, corrige o plano para a semana seguinte e de novo. Daqui a pouco você está conseguindo fazer um plano de um mês. Daqui a pouco você está conseguindo fazer um semestre inteiro. Daqui a pouco você está fazendo um ano inteiro de planejamento da sua vida financeira. E mercado, Lu? Porque mercado, para mim, também é um dos maiores gastos da minha casa. E lá em casa somos só 2, é só eu e meu marido. Como é que economiza no mercado? Tem algumas coisas que pode ser feita. Eu faço compra semanal. Para mim, funciona mais, e eu sempre digo que na vida financeira não tem certo e errado, tem o que funciona e o que não funciona, e eu vejo que funciona mais fazer compras semanais, porque você enxerga, você pode fazer um planejamento mensal, isso é importante. Olha por semana, quanto que eu imagino que eu vou gastar por semana no mercado, você define uma meta, define um valor, e aí você olha para o seu mês, principalmente para quem ganha salário, é importante ter esse olhar mensal das coisas, né, dos gastos.
mas semana a semana você vai fazendo as compras. E quando eu faço isso de semana a semana, eu deixo até as compras mais pesadas, quando eu vou gastar mais, para depois do dia 20. Os mercados costumam fazer ofertas depois do dia 20, porque a maioria das pessoas recebe salário no início do mês, tem mais dinheiro no início do mês, e para isso o mercado não precisa fazer oferta no início do mês. Então ele estimula que as pessoas comprem mais no final do mês. Então, se você conseguir se organizar semanalmente, e eu sei que às vezes, normalmente, né, as pessoas que ganham dinheiro mais no início do mês, elas estão assim, início do mês, mercado está lotado, restaurante está lotado, está tudo lotado. Então, pode ser difícil fazer essa virada de chave. Poxa, Lu, mas eu sempre faço no início do mês. Então, é final do mês, está começando a acabar as coisas, no início do mês eu já tenho que comprar. Cara, faz um esforcinho aí de um mês, deixar a geladeira só com básico durante uns 10, 15 dias, e quando der dia 15, você começa a comprar as coisas, vão ser 2 semaninhas só de dedicação para você fazer essa virada na sua vida financeira e passar a fazer compras a partir do dia 20. Uma outra coisa que faz muita diferença também, e eu já, por um tempo, assim, eu tomei nota assim, do quanto fazia, eu cheguei a calcular quase 30% de diferença, é você fazer compras naqueles dias especiais. Tem mercado que tem assim, hoje é o dia da carne, né? Hoje é o dia de legumes e verduras, hoje é dia de não sei o quê. Quando você vai nesse dia, tem ofertas boas. Então, deixar para comprar carne no dia da carne. Isso também faz bastante diferença, dá quase 30%. Eu tenho uma dica boa. Diga. Porque lá, pelo menos quando eu vou no mercado fazer compras, e a gente está falando aqui de alimentação, mas pelo menos na minha casa, a minha compra é basicamente não, mas a metade talvez seja de produtos de higiene pessoal e de limpeza. Esses produtos são muito caros. E aí, atualmente, eu estou começando a substituir esses produtos de higiene pessoal e de limpeza por produtos feitos em casa. E tem muito youtuber muito bom dando dica boa de como fazer produto de higiene pessoal e de limpeza em casa, que é muito fácil. E é uma redução, assim, absurda. Que ótimo, dá uma de dica. preço. Tipo um que você já faça. Ah, mas tem Proença. Ah, de seguir? De seguir ou de fazer? Não, de o que você aprendeu, agora pode dizer com quem foi. Eu tô seguindo a Maite Proença e ela dá umas dicas assim chocantes e ela usa na casa dela de verdade. Então, ao invés de lavar, por exemplo, um negócio de 3 litros assim, pode falar marca? Não. Acho melhor não, né? Tá. Um pote assim de 3 litros de sabão de lavar roupa líquido custa uns R$ 30. Uhum. Você pode comprar uma barra de coco, agora de sabão de coco mesmo, assim, porque tem uns que é mais aromatizado, assim, de coco. Compra um sabão de coco de verdade, que vai ser uns R$ 6. Rala e põe na máquina de lavar. Cara, fica muito bom, muito bom, muito bom. Legal, boa dica. Substitui o amaciante por vinagre. Sério? Você vai trocando tudo. No fim das contas funciona. Mas é só trocar, botar vinagre na roupa assim mesmo? Tem as proporções. Eu não vou saber as proporções certas agora de cabeça, mas entra no canal da Maite Proença. Ela ensina. Vai ter, ó. Beijo pra você. Desodorante, leite de magnésio. Troca, Legal. assim, muito rápido. Muito bom. Então, ótima dica. Bem mais barato. Isso aí já, sei lá, por alto, no mínimo uns 10% daria, né? Se não mais. Muito mais do que isso. Se um negócio de lavar roupa custa R$ 30, Não é verdade. Uma barra custa o quê? 6? Muito É mais. uma grande redução. Eu ainda vou fazer a minha próxima compra toda de produtos naturais, que não só é bem menos poluente, bem menos impacto ambiental, como também economizando nosso bolso, sobra mais dinheiro pra gente fazer o quê? Comprar brinquinho, cola, biquíni, veranda, chegando. E realizar os sonhos do futuro também. Mas sabe uma coisa legal, assim, do que você falou? Essa coisa da sustentabilidade traz mais consciência pra gente. Eu até falei sobre isso hoje lá no canal do Telegram. Não sei nem se tem quem tá ouvindo a gente, já que quem gosta de ouvir aqui esse podcast, pode ouvir meus áudios diários lá no Telegram. É só acessar, baixar o Telegram no celular e depois acessar dominiesuasfinanças.com.br/Telegram, que aí vai entrar no meu canal. E outro dia eu falei lá sobre a diferença entre saber e ter consciência. Outro dia nada, na verdade foi hoje que eu gravei sobre isso. De saber e ter consciência. Saber, a gente sabe, é ter informação. Ah, eu preciso gastar menos, eu preciso economizar. Agora, ter consciência é a gente, de fato, assim, ter um saber quase emocional, sabe? A gente está muito presente para a importância daquilo. E quando a gente começa a perceber que, além de economizar, a gente ainda vai contribuir para ter um planeta melhor, sabe? Ainda mais quem tem filho. Eu não tenho filho, mas quem tem filho sabe que tem que deixar um planeta melhor, né? Para as próximas gerações. Então, vê ali no seu filho, na sua casa, né? Até aquele ser humaninho pequenininho ali que vai precisar de um planeta inteiro. Então, assim, saber que além de economizar, você está contribuindo para esse planeta que você vai deixar para aquela pessoinha, então isso é ter consciência da importância de economizar.
Então, olhar para essa coisa do economizar com esses outros olhos, de contribuir para o planeta, também é importante. Exato. Mas ainda falando sobre mercado, eu até trouxe aqui outras dicas. Tem as básicas, né, de não vá para o mercado com fome, né? Quando a gente está com fome, a gente gasta muito mais. Meu Deus, muito mais. Acha que é besteira, mas eu vejo todo mundo fazer isso. Sai do trabalho, tá o dia todo trabalhando. Aí antes de ir para casa, passa no mercado. Vai gastar mais, vai gastar com besteira. Eu sou do tipo que eu abro logo no mercado, plaque, alguma coisa, um cheetos, um negócio. Vou fazendo compra comendo, porque eu fico desesperada quando Pois eu tô é, com e a fome. gente gasta mais. Sabe uma outra coisa que faz a gente gastar mais no mercado? O quê? As músicas no mercado. Tem um estudo de marketing que diz que a gente passa 34% a mais de tempo em mercado que tem música que agrada a gente. Sim. E O mercado que eu vou é um caos. É. É um caos, eu Não, quero ir embora rápido, porque é uma eu vou em um que confusão, toca só que é o mais música. barato. Só que é o mais barato. Do lado da minha casa tem um que toca musiquinha que eu gosto. Quando eu vejo, eu tô ali um tempão. Aí você quer ouvir a música até o final, você nem percebe, você fica olhando a prateleira, aí vai puxar um outro. Eu já tô até dançando, porque eu sei qual é. Eu sei qual é, porque ela vai, pega o limão. Né? E aí acaba gastando mais mesmo. Uma outra coisa que é básica, é óbvia, mas que muita gente faz, acaba não tendo como não fazer, mas aí tem que tomar cuidado, que é levar o filho, levar a criança, né? E os produtos mais caros, eles normalmente estão na altura dos nossos olhos. Então, quando você vai comprar alguma coisa, fica ligado nisso, assim. Tem lá todos os molhos de tomate. O mais barato vai estar lá embaixo, então não pega o que está no seu olho. Agora, nos produtos infantis, os mais baratos estão aonde? Lá embaixo. Claro! Mamãe, quero este! É isso aí. Aí vai pegar lá embaixo e aí não tem como arrancar mais da mão da criança. Então, é melhor não levar. Dá um jeitinho, deixa com alguém, deixa com o marido, deixa com a esposa, isso é importante. Uma outra coisa também que ajuda a gente a economizar, tem muitos mercados que têm a marca do próprio mercado, né? Ah, verdade, sim. E essas marcas tendem a ser mais baratas, e pelo menos dos mercados que eu conheço aqui no Rio, os que têm a sua própria marca, são marcas boas. Então eu sempre opto pela marca do próprio mercado, que é uma maneira de economizar. Agora, tem uma que, cara, para mim é muito importante e que eu sempre percebo que valeu a pena ter ficado ligado nisso, que é olho no caixa. Quando eu passo as coisas no caixa, a gente sempre passa assim naquela velocidade, já está empacotando, já põe o cartão e vai embora. Fica olhando o produto passar e quanto que está sendo registrado, quantas vezes está sendo registrado, qual é o produto que está sendo registrado. Às vezes está trocado o preço, está trocado o nome. Uma vez eu já até levei produto vencido para casa e aí quando eu fui ver não tinha na nota aquele produto, então ele provavelmente passou com outro nome e eu não sabia e estava vencido, então pode ter sido malandragem do próprio mercado, que aí eu não tinha como reclamar, não estava na nota, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse dia era um bolo e eu joguei fora o bolo, ele estava horrível, vencido, não dava para comer, estava super seco e foi dinheiro jogado fora. E eu já vi também, eu pegar na prateleira é R$3,99, quando chega no caixa passa R$5,99 e se a gente não tiver de olho, então o que eu faço, eu raramente vou sozinha, né? Sempre levo o meu namorado a tiracolo, ele fica lá empacotando e eu fico de olho. E quando eu vou sozinha, cara, desculpa a fila, mas vai ser devagar. Eu falo para a moça, não, moça, passa devagar. E ela vai passando, eu vou olhando, porque para mim é importante conferir. E quase sempre eu vejo algum erro. Então eu acho que isso é uma outra coisa muito importante, que tem a ver com atenção. Atenção nas finanças é uma coisa que faz a gente economizar e não perder dinheiro à toa. E filhos, Lucas? Você falou agora dos filhos, eu pensei nos filhos. Como é que economiza com filhos? Pois é. Porque não tem como fazer... Né? Como é que faz? Tenho 2 filhos, quero economizar, agora só tenho um, impossível. Pois é, eu tenho uma estratégia para não gastar com filhos. Não ter filho. É tipo isso. Mas, para quem tem filhos, e aí falando de modo geral sobre essa coisa do gastar, né? A gente está falando muito aqui de economizar, como economizar, mas eu não acho que o olhar das nossas finanças tenha que ser só para o economizar. Eu não acho que a gente tem que passar a nossa vida toda buscando forma de economizar e de eliminar gastos. O mais importante para nossas finanças é buscar forma de ganhar mais. Inclusive, já tem podcast sobre isso e não foi à toa que eu escolhi o ganhar mais antes do economizar, né? Então, para quem tem filhos, eu acho que vale assim, criar os filhos com essa cabeça da sustentabilidade, das prioridades, faz parte da educação. Mas a gente sabe que filhos trazem despesas mesmo. Então, se você quer ter filhos, se você já tem filhos, o seu foco não é só economizar, o seu foco é ganhar mais, né? Então, é uma escolha. Ter filhos é uma escolha. E aí, depois disso, você vai ter que fazer a escolha de ganhar mais.
Mas eu acho que essa coisa da educação, de fazer os filhos entenderem o valor do dinheiro. Tem um vídeo no meu canal no YouTube onde eu falo de finanças com filhos. Eu dou algumas dicas lá de como que você pode trazer o filho para essa coisa da educação financeira. Porque aí ele vai entender que não dá para ter presente o tempo todo. Eu não acho legal vir com aquele discurso de dinheiro não dá em árvore, e começar a construir esses pensamentos paralisantes na cabeça da criança de que dinheiro é uma coisa difícil. Não, não é uma coisa difícil. Mas dinheiro tem que ser utilizado naquilo que é importante pra gente. Então, começar a fazer a criança fazer escolha. Você quer esse ou quer aquele? Você vai precisar escolher, porque a gente tem que escolher, né? Uma coisa de cada vez. Então, a criança tem que lidar com prioridades, com escolhas, com entender o quanto aquilo pode ser importante para o planeta, tudo isso. Mas não vai dar para ficar só cortando gastos, vai ter que ganhar mais. É. Chega a dar um suspiro, gente. É Pois isso. é. Na verdade, fazer as crianças participarem, né? Jogos são ótimos pra isso, né, Lu? Sim. Eu lembro que eu gostava de jogos. Banco imobiliário. Banco imobiliário. Já vai aprendendo a lidar com dinheiro, economiza, negocia. Pois é. E aqueles gastos que são, assim, obrigatórios e que eu não tenho como reduzir. Por exemplo, condomínio, plano de saúde, sabe? O que mais de plano de saúde? Conta de luz. Eu anotei mais algum aqui. Seguro do carro. Como é que reduz esses gastos? Tá. Tem uma técnica que eu ensino no curso Domine Suas Finanças, e que eu já até postei no Instagram também, que é o seguinte: você tem que classificar os seus gastos, tem que separar, olhar para eles com um olhar diferente. Os gastos, eles não são todos iguais, e alguns são mais fáceis de serem reduzidos ou cortados, e outros são mais desafiadores. Então, por exemplo, vamos separar primeiro os gastos em obrigatórios e não obrigatórios. Tem coisas na nossa vida que não vai dar para cortar completamente. Por exemplo, gastos ligados à moradia. Ou é o financiamento da sua casa, se você fez um financiamento, ou é o seu aluguel. Então, assim, o lugar para você morar, o condomínio, por exemplo, isso daí não tem como cortar, né? O gasto que tem a ver com o seu teto, com a sua casa, não dá para cortar. Mas dá para reduzir. Esses são gastos obrigatórios. Então, tudo que é obrigatório é a sua comida, que tem a ver com a sua sobrevivência, a sua comida, a sua moradia, tudo isso são gastos obrigatórios e você não vai conseguir eliminar da sua vida, mas você pode reduzir. Só que alguns deles vão ser mais desafiadores de reduzir. Como é que eu vou reduzir o aluguel? Às vezes, para reduzir o aluguel, eu vou ter que me mudar. Para me mudar, eu vou ter gasto de mudança. Então, não é uma redução inteligente. Então, alguns desses gastos, eles não vão ser prioridade em você trabalhar ele na sua vida, né? Reduzir gastos de aluguel, reduzir gastos de condomínio, é possível? É possível. Mas eles não são a prioridade, porque vai dar mais trabalho e muitas vezes vai dar até mais gasto. No curto prazo, você vai ter que gastar mais para conseguir economizar no longo prazo. Então, o que a gente tem que priorizar são aqueles que a gente enxerga a possibilidade de reduzir. Isso nos obrigatórios. Então, a gente falou de comida na rua. Comida é uma coisa obrigatória? Mas dá para reduzir. Tá. Mercado é uma coisa obrigatória? Mas dá para reduzir. Então, desses gastos obrigatórios, luz é uma coisa obrigatória e dá para reduzir. Tem gente que pensa que não, mas tem também um vídeo no meu canal no YouTube, Como Economizar na Conta de Luz, e que eu recebo muitas mensagens de pessoas que assistiram aquele vídeo. Inclusive, eu mostro minha conta de luz tendo sido reduzida com aquelas dicas, e muitas pessoas me escrevem dizendo: Lu, eu apliquei, reduzi também. Então, conta de luz dá para reduzir. Luz é o tipo de coisa que as pessoas dizem: não consigo reduzir. Se aplicar aquelas dicas, consegue. Tem que dar o seu melhor se aquilo é importante para você. E eu acho que é importante também pela economia de energia, né? Aí volta aquela coisa da consciência, da sustentabilidade. Então, os gastos obrigatórios da sua vida, você não vai cortar, você vai buscar reduzir. E tem formas de reduzir. Agora, os gastos não obrigatórios. E aí, o que são os gastos não obrigatórios? Seguro do carro é não obrigatório. Quando eu falo isso, tem gente que pergunta: ué, Lu, mas você está dizendo que eu vou ter carro e não vou ter seguro? Não, estou dizendo que carro não é obrigatório. Você tem carro se você quiser. Muita gente me pergunta: como é que eu economizo com combustível? Vende o carro, né? Então, assim, tem outras formas de você economizar com combustível também. Se você é uma pessoa que dirige bem, que não acelera exageradamente, não freia exageradamente, se mantém o seu carro sempre, né, pneu calibrado, né? Então, se você é uma pessoa que cuida ali do teu carro e da forma como você dirige, você consegue economizar. Agora, a melhor forma de economizar com combustível era não tendo carro. Eu, quando percebi que eu estava gastando muito com combustível e que o carro estava perdendo valor e que eu não usava tanto carro assim, eu vendi meu carro. E hoje eu economizo bem mais andando de táxi. Eu nem sempre ando de metrô, às vezes eu ando de metrô sim,
Eu não gosto muito de andar de ônibus, eu sou meio medrosa com ônibus no Rio de Janeiro, então eu não ando de ônibus no Rio. Então eu ando bastante de táxi. E tem gente que pensa, nossa, mas anda de táxi para cima e para baixo, gasta maior dinheiro. Eu já fiz as contas, eu gasto bem menos do que tendo carro. Então essa é uma conta importante. Também tem vídeo no meu canal no YouTube falando sobre como que você faz essa conta. E já teve gente que me escreveu para dizer, Lu, eu achava que era impossível não ter carro, fiz as contas, foi importante para mim, vendi o carro e está tudo bem agora. Né? Mas outras pessoas eu sei que precisam, que sei lá, mora em cidade pequena, tem filhos, então tem que manter. Então, assim, os gastos não obrigatórios, seguro do carro é não obrigatório, porque não é obrigatório você ter carro. Esses gastos você pode eliminar ou você pode negociar. E para negociar, você vai procurar concorrentes, né, vai fazer uma pesquisa. Você pode fazer isso com plano de saúde também. Sempre em toda virada de ano, dá uma pesquisada, procura um corretor e dá uma pesquisada em plano de saúde, em seguro do carro, porque nessas viradas de ano, às vezes eles fazem ofertas para conseguirem novos clientes, né? E aí nessas ofertas de conseguir novos clientes, eles colocam planos com valores menores, aí você pode conseguir trocar. E na hora que você vê um plano com valor menor, você pode ir no seu corretor atual e dizer, olha, fulano de tal está me oferecendo isso aqui, e aí de repente consegue ajustar. Então, gastos não obrigatórios, mas que são importantes na sua vida, carro, plano de saúde, isso você pode negociar. TV por assinatura, tem gente que considera, não, é importante porque tem internet e eu não quero abrir mão. Então negocia. Então vai lá, procura a operadora e diz que está vendo um plano mais barato em outro lugar, né? Telefone celular. Então esses são os gastos não obrigatórios, porém importantes. Então, os gastos obrigatórios, você nem sempre vai atuar neles, você vai reduzir aqueles que você consegue reduzir. Os gastos não obrigatórios, mas muito importantes, você pode sim conseguir reduzir, aí é o foco em reduzir eles. E os gastos não obrigatórios, e que eu chamo que é o PVS, sabe o que é o PVS? PVS, não. É o Posso Viver Sem. Ah, É o tá. PVS. Então, o PVS é academia, é a yoga, é o pilates, é o curso de inglês, é o colégio particular do filho. Esse, para algumas pessoas, talvez até seja classificado, o colégio particular seja classificado no muito importante. Mas dependendo da situação financeira da família, um colégio particular do filho pode ser um posso viver sem, né? Então, quando você olha para os seus gastos, o que está ali dentro do posso viver sem? E aí, esses podem ser reduzidos, e bem reduzidos, afinal você pode viver sem, ou até mesmo eliminados. Agora, não é eliminar para sempre. Se você cria sua fotografia financeira e sua rota financeira, e você cria o seu plano de para onde meu dinheiro vai, quanto que eu vou guardar para os meus sonhos, qual vai ser as minhas metas de receitas, a gente acabou de falar aqui que tem que aumentar gastos também. Então, assim, em quanto tempo eu acho que eu consigo aumentar meu salário, em quanto tempo eu consigo aumentar meu faturamento, né? E aí, durante esse tempo, esses posso viver sem, de repente, vão sair da sua vida. E aí vira até uma motivação. Eu abri mão da academia, do pilates, da yoga, da terapia, né? Que eu sei, eu faço terapia, então eu sei o quanto é importante, mas eu já vivi sem, não morri por causa disso. Não é a melhor vida, né? Hoje eu agradeço poder pagar uma terapia. Mas se você hoje não pode pagar, né, você pode viver sem. Então você até se motivar. Eu tenho 3 meses para aumentar meu faturamento, eu tenho 3 meses para arrumar um emprego que eu ganhe mais, porque eu quero voltar para a terapia, porque eu quero voltar para o Pilates, né? E você se planejar para isso. Então, é muito importante a gente ter uma visão dos gastos e classificar eles assim. O que é obrigatório não é a minha prioridade trabalhar, mas alguns eu posso reduzir, né? Não é a prioridade porque pode ter gastos, por exemplo, aluguel, para eu conseguir reduzir. O que é não obrigatório, mas muito importante, eu tenho que atuar em reduzir. E aqueles que eu posso viver sem, talvez eu possa até eliminar. Então, olhar para os gastos desse jeito pode dar algumas ideias de o que você pode fazer no seu planejamento. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: podem tirar tudo da sua vida, só não podem tirar o seu conhecimento, o que tá na sua cabeça, né? E aí, assim como eu, tem muita gente que gosta muito de estudar, assim como você, principalmente, que gosta muito de estudar, que vai atrás de cursos, mas tem gente que parece que gasta, uau, eu acho que 70% do faturamento ou mais com cursos e vai adquirindo mais e mais e mais conhecimento. Tem como economizar com isso? Então, eu acho que curso não é gasto, curso é investimento. Só que ele só é um investimento se você aplica o que você está aprendendo. Isso para tudo, para faculdade, para pós-graduação, para o curso Domine Suas Finanças. Para quem entra no Domine Suas Finanças e deixa para lá e não prioriza, é gasto, virou outra dívida sim. Mas para aquelas pessoas que entraram no Domine Suas Finanças e fizeram o que precisava ser feito,
Foi um super investimento. Recupera dinheiro com o banco. Teve uma aluna da penúltima turma que recuperou 15 mil reais, uma outra 6 mil, uma outra 8 mil, de negociações erradas, feito com empréstimo, feito de maneira errada, né? Então paga um valor e recebe 10 vezes mais aquele valor de volta. Ou pessoas que começaram a investir, pessoas que aprenderam tudo isso que a gente está falando aqui, mas no curso acompanha, então, né, consegue fazer o dinheiro sobrar. E aí é um investimento, porque vê o dinheiro retornar. E vários outros cursos. Eu já paguei um curso que custou 50 mil reais. Um curso que custou 50 mil reais. É praticamente o preço de um carro. Eu me achei uma maluca, mas naquele curso era uma mentoria. Eu ia aprender a alavancar os resultados do meu negócio. E nesse mesmo ano que eu paguei 50 mil reais, o meu negócio, que estava faturando em torno de 520 mil reais ao ano, eu faturei 1 milhão no ano. Então, eu dobrei o meu faturamento com o que eu aprendi num curso de 50 mil reais. Eu faturei mais de 1 milhão no ano, 1 milhão e 200 e pouco no ano, com um curso que custou 50 mil reais. Então, é um investimento, mas se a gente aplica. Então, eu sei, assim, tem muita gente que me segue que também gosta muito de estudar, de fazer muitos cursos, mas o quanto essa pessoa está aplicando? Então, não invista em mais um curso se você não aplicou tudo que você aprendeu nos cursos anteriores. Não invista mesmo, nem no domínio de suas finanças. Não entre para o domínio de suas finanças se você não é uma pessoa que aplica o que aprendeu no curso. Antes de entrar no domínio de suas finanças, e eu estou falando aqui, porque de repente as pessoas estão pensando que eu estou falando tanto de curso para fazer propaganda do domínio de suas finanças, mas eu faço questão de dizer, não venha para o domínio de suas finanças se você não aplicou ainda o que você viu no último curso. Antes de entrar para o domínio de suas finanças, pega o último curso que você fez e coloque em prática e tenha algum resultado. Senão não adianta, vai entrar para o curso, vai ser uma pessoa que tem o hábito de não aplicar, e aí não vai aplicar do domínio de suas finanças e vai dizer que o curso aqui não funcionou. Então não vem queimar o filme do curso. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa investir o dinheiro, investir o tempo, e não pensar em economizar com o curso. Talvez se eu não tivesse me dedicado tanto meu dinheiro quanto o meu tempo, a aprender tudo que eu já aprendi, eu não estaria aqui hoje falando para você que está me ouvindo agora. A gente não estaria aqui falando dessas coisas. Não, talvez eu estivesse morando embaixo da ponte. Talvez eu também. No entanto, a gente investiu, por exemplo, o seu conhecimento de saber produzir esse vídeo, né? Me ajuda pra caramba. Muito obrigada. Então, tudo que a gente sabe se reverte pra gente. Então, é um investimento, mas a gente precisa aplicar o que a gente aprendeu. Então, curso não é uma coisa que eu acho que a pessoa tem que economizar. Ela tem que ter uma cabeça de investimento. Investimento, a gente investe para ver retorno. E no curso, o retorno vem se você aplicar. Então, olhe para o curso com uma cabeça de investimento e não de gasto. Eu falo muito aqui em roupa, sei lá o quê, porque são as coisas que eu gosto de gastar. E eu já falei também uma vez, e eu quero repetir agora, é que antes eu fazia esses gastos e eu me achava uma pessoa, sabe, desorganizada. Corta! Eu falei. Eu esbarrei 3 vezes nessa planta. Eu falei que ela estava perto. Antes de começar, eu sentei aqui e falei, gente, essa planta tá muito em cima de mim hoje. Aí, não, ela sempre fica aqui, dona Ina. Ina falou, ela sempre fica aqui. Eu falei, cara, ela tá muito em cima de mim. Todas as vezes que eu fui pegar água, eu dei uma esbarradinha. Essa vai pro melhores momentos. Cacetada do Bora Dominar. Deu até calor, porque eu achei que ela ia estar destruída no chão, bichinha. Não, essa é a Rê, tá gente. Viva? Tá viva. É a Rê. Bichinha, desculpa. A gente cuida dela muito bem. Essa é a Rê da Realize. Eu converso com a Rê, desculpa, Rê. Lembra nem que eu tava falando, que a gente tava falando. Eu ia falar da minha... Enfim, já sei. Tá. Eu vi o negócio da roupa. Então tá. Quando eu fiz o domínio de suas finanças, antes de fazer o domínio de suas finanças, eu gostava de gastar com roupa, com brinco, que é uma coisa que eu falo muito aqui, mas eu sempre achava que eu tava fazendo algo errado. Ai, tá gastando dinheiro com besteira, com futilidade. Uhum. E aí, quando eu fiz o domínio de suas finanças, eu comecei a perceber que isso era algo importante pra mim. E eu consegui arrumar uma maneira de fazer esse meu gasto caber na minha vida sem ser excessivo, sem me deixar no vermelho. Agora, assim, como é que faz para economizar com roupa? Porque assim como eu tenho um monte de seguidor seu, um monte de aluno seu, que eu sei que manda pergunta, não gasto muito com roupa, não gasto muito com isso. Pois é, eu não sei. Eu não sei se eu tenho as melhores dicas para isso, porque eu acho que o gasto com roupa tem muito a ver com a nossa personalidade.
né? E eu não tenho, assim, eu não tenho essa paixão por gastar com roupa. Eu até me incomodo um pouco, eu não gosto de experimentar, sabe? Eu não sou aquela pessoa que se diverte em shopping. Algumas coisas que eu faço, assim, dependendo do que é a loja da roupa, eu gosto, por exemplo, de comprar tênis, eu vou na loja, eu dou uma encaroçada, eu experimento, aí eu pego as referências e procuro na internet, porque na internet eu consigo preços mais baratos, né? Ou, sei lá, esperar momentos tipo uma Black Friday, que eu nem sempre acho, mas momentos talvez como janeiro, época de, né, depois que passa as festas de final de ano, aí é que eu compro uma roupinha, compro o meu presente de Natal. Então eu espero esses momentos de promoção. Então, acho que comprar online, comprar usando programas de cashback, por exemplo, tem o Melios, que eu já falei aqui, né? Então, quando eu compro online, eu uso muito o Melios. Então, quem não sabe o que é o Melios, depois acessa dominiesuasfinanças.com.br/Melius, M-E-L-I-U-Z, Melios, que lá tem um vídeo antigão, inclusive, que eu explico o que é o Melios, mas quando eu faço compras online, uma parte da compra volta para mim porque eu uso o Melios como cashback. Então, assim, eu tenho essas pequenas dicas, mas eu acho que você talvez pudesse ajudar a galera, que uma vez a gente até falou sobre isso no podcast sobre consumismo, né? Foi. Que a gente não precisa ter tanta roupa assim, né? Eu acho que a gente compra, porque o armário, sei lá, tá desoneado, a gente nem vê o que tem, às vezes tem roupa com etiqueta lá, né? Então, será mesmo que a gente precisa de toda essa roupa que a gente compra? Pelo amor de Deus, não, porque inclusive é outro gasto absurdo que faz muito mal pro Pois planeta. é. Então, sabe o que tem crescido muito? O brechó. É Antigamente as pessoas tinham verdade, uma essa é uma boa mentalidade dica. de roupa velha, roupa que não tem mais uso, mas os brechós têm crescido muito aqui no Brasil. Então dá para encontrar brechó com roupa que foi semi-nova, ou que alguém usou uma vez. Tem roupa com etiqueta de gente que compra e deixa lá. Então brechó é uma coisa legal. E outra também, eu acho que fazer rotatividade de peças entre amigas. Eu falei, tô com roupa toda nova hoje, mas toda de graça, é que eu peguei da minha irmã. Essa calça não é minha, esse cinto não é meu, essa blusa não é minha também. E tudo é emprestado da minha irmã, que tá na minha casa. Sobre roupa, eu acho que quem tá gastando com roupa podia assistir então um podcast sobre consumismo, que a gente falou bastante sobre Nossa, isso tem lá, muita né? dica lá. E sabe, você falou do brechó, eu pensei numa coisa interessante também. Essa crise, essa última crise que a gente teve em 2015, 2016, que foi bem pesada e que a gente ainda sofre muitos efeitos dela até agora, ela mudou um pouco assim o comportamento das pessoas com relação ao dinheiro, aos gastos. Antes de 2015, né, eu tenho uma visão, assim, uma lembrança de que as pessoas não iam a brechó, por exemplo, porque parecia coisa de roupa velha, que as pessoas sei lá, não levavam muita marmita para o trabalho, ou na hora de comer sobrou comida, as pessoas agora levam a quentinha para casa, e antes era feio levar quentinha. Então, acho que mudou um pouco o comportamento, e eu acho que isso foi bom, porque muitos dos gastos que a gente faz excessivamente, que não consegue economizar, tem muito a ver com o que os outros estão pensando. Eu preciso comprar uma roupa nova, porque eu não posso chegar lá com a mesma roupa. Eu tenho que comprar o presente do fulano, porque tem que mostrar que eu estou bem de vida. Ou eu tenho que ter carro, porque carro, né, me dá um certo status. Então, muitos dos gastos que a gente faz é muito pensando no outro. E aí a crise veio para dizer assim, para de pensar no outro, porque a crise chegou e você vai se ferrar se você ficar assim. E na verdade agora a gente precisa pensar com urgência no planeta Terra. Sim. Porque não importa se você tem guarda-roupa recheado de coisas novas para usar, não vai ter ambiente, meio ambiente para você usar, não vai ter ocasião para você usar, porque a gente não vai estar aqui. Pois é. Mas eu acho que toda crise traz uma oportunidade. Eu acho que o que essa crise que a gente ainda vive até hoje, né, assim, sinais de recuperação, eu acho que o pior já passou, o fundo do poço a gente já encostou, a gente agora está saindo. Mas essa crise trouxe um pouco dessa visão de que a gente precisa mudar a nossa relação com o dinheiro, que não é feio economizar, que não é coisa de muquirana, sabe? De fazer escolhas com o nosso dinheiro, que é importante a gente pensar no nosso futuro, que a gente não precisa ficar rasgando dinheiro com besteira ou com coisa que não é importante pra gente, só é importante pro outro. Eu acho que a crise fez a gente pensar nisso e isso foi muito bom. E eu queria trazer, assim, até pra gente concluir um pouco esse assunto, trazer uma coisa que eu li sobre um fenômeno assim da psicologia, que é um efeito do novo começo. Tem um nome em inglês, eu até anotei, Fresh Start Effect. Isso tem na psicologia um significado assim de um efeito de uma nova coisa, um novo ciclo que está começando. E que a gente consegue tomar novas decisões em novos ciclos. Por exemplo, nosso aniversário, a gente diz a partir de agora, ou a semana que começa, segunda-feira, agora eu vou começar, né? Ou o ano novo.
né? Ah, 2020 está aí, e Réveillon agora? daqui a Pois pouco. é. Então, como a gente está se aproximando do ano novo, eu queria dar uma dica de como que as pessoas poderiam, então, assumir assim, um novo comportamento de economia, mas de uma economia inteligente, de prioridade, de sustentabilidade. Então, usar esse efeito do recomeço. Então, o ano está começando daqui a 20 e poucos dias, a gente está começando um novo ano. Então, se preparar para ter uma visão diferente assim, dos seus gastos, definir suas prioridades. Então, é você olhar para os seus gastos a partir do ano que vem e definir quais são as minhas metas, quais são os meus planos, com o que eu quero usar o meu dinheiro. Fazer essa lista, né? A fotografia financeira é a sua lista de compras da vida. O que você vai usar seu dinheiro ao longo do ano? O que não está na sua lista não é importante para você. Então, seu dinheiro não tem que ir para o que não é importante para você. E aí, usar um outro efeito aí da psicologia, além dessa coisa do novo começo, a coisa da influência do círculo social na sua vida. Chama alguém para ter esse novo começo com você, Legal, um sabe? parceiro de responsabilização. Isso aí, muito bom. E aí, traz esse seu parceiro, põe ele para assistir esse podcast, ouvir esse podcast, manda para ele, encaminha o link, né, divulga, e aí combina com essa pessoa, olha, vamos ter um 2020 diferente? Mas agora não é mais uma resolução de ano novo que você não vai cumprir, porque agora eu imagino que quem está ouvindo a gente está mais consciente da importância, consciente do que pode fazer pelas suas finanças no que se refere a cortar gastos. Então é um 2020 com mais consciência com relação à importância dos gastos. Então, usar esse novo começo, usar a influência das pessoas à sua volta, trazer as pessoas para isso também e construir um 2020 mais econômico de forma inteligente. Não é cortar pequenos gastos, é cortar aquele que a gente se arrepende, sabe? Sim! Cortar esse, dizer sim para o que é importante. Dá um podcast até de planejamentos para 2020. Vamos fazer um Vamos! podcast só sobre isso? Boa ideia, vamos Ou fazer. no fim desse ano ou no começo do próximo, de Isso repente. aí, isso aí. E aí a gente sempre quando grava um podcast, a gente tira uma foto nossa. Ah, é. Então lá no Instagram tem sempre uma foto minha e da Ina. Então quem estiver ouvindo a gente, ou quem estiver vendo a gente no YouTube ou no Instagram, vai lá, procura uma foto minha ou da Ina, que provavelmente a mais recente vai ser essa aqui que a gente vai estar tirando hoje, e escreve lá qual é a sua dificuldade na hora de criar um planejamento para 2020. Isso, Né? Porque aí a gente vai ótimo. saber quais são as dificuldades e a gente vai poder então contribuir um pouquinho e trazer isso para o conteúdo. Perfeito. Boa? Obrigada, Lu. Você Show! debatendo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Rê, por agora você tá aí quietinha. Ai, Né? meu Deus, alguém comentou aqui que a casa, quem sabe, faz ao vivo. Isso aí, isso aí. Vamos nem cortar, deixa ela caindo no YouTube também, Ai, bichinha. meu Deus. A Rê, desculpa. Ah. Gente, é Rede Realize. É, o nome da empresa é Realize. É a planta que fica aqui com a gente, que é parceira, claro, também. É a né? primeira E tem vida. mascote. É a É isso primeira aí. mascote. Então é isso, gente. Muito obrigada pela paciência aqui de vocês e parabéns por vocês estarem se interessando em usar o dinheiro de vocês de uma forma mais inteligente. Vamos aproveitar então esse novo momento, fazer um novo começo e usar o nosso dinheiro com inteligência e definindo as prioridades da nossa vida. Eu sou Luciana Fiô. Eu sou Ina Tavares e bora nessa, economizar sem sacrifício, porque eu já aprendi hoje que é possível. Bora dominar. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Oi? Tá. Ei. Eu tenho uma dúvida, minha pessoal, que eu não ficou muito claro pra mim no começo. Ah. É quando eu estava falando que assim, eu vou até vir um pouquinho mais pra cá. Quando a gente tava falando de, sabe, por que eu acho. Você me perguntou, você já faz sua reserva de segurança? Pra que você quer economizar? Você já faz sua reserva de segurança? Eu tô fazendo. Você quer economizar pra viajar? Você já tá viajando? Eu tô viajando. Aí você falou alguma coisa de. Então as coisas estão acontecendo pra É porque você. aí você não tem um motivo para economizar. Mas se eu ainda não completei minha reserva de segurança, eu não tenho esse motivo de É estar porque a lá. reserva de segurança não é o melhor motivo, Não porque é- é guardar dinheiro não é à legal, toa, né? né? Parece Então- que é guardar dinheiro à toa. Então, no caso, você tem que estar sempre com alguma meta que você ainda não alcançou. Se ela estiver em andamento, ela já não conta. Tem que ser sempre algo novo que está por Não, vir. ela conta, mas é porque as suas metas, elas são metas muito corriqueiras, assim, tipo, visitar a sua família. Eu tenho, pelo que eu te conheço, eu tenho uma sensação que você vai dar um jeito, nem que você vá de ônibus, né? Nem que você vá de bicicleta. Então, assim, não é um bom motivo para não economizar. Entendi. Você vai dar um jeito. E gastar com as coisas da sua vida, Já tô você já tá fazendo. gastando. Tá. Entendeu? Entendi. Porque sempre que eu penso assim, eu vou comer R$50 nesse lugar,
que se eu ainda completar, vai dar 70. Eu vou gastar R$ 70 nesse lugar, eu vou comprar um colar. Eu prefiro não Legal, então. Eu prefiro comprar o colar, entendeu? Sim, isso te motiva de alguma maneira, É. mas te mantém ali num planinho pequenininho, entendeu? Você tá trocando uma coisinha pela outra coisinha. Se um dia você precisar realizar assim, algum grande plano, você vai ter que mensurar isso, determinar de forma específica. Quando você falou, por exemplo, do seu Réveillon, que, Ah, tá. né, aquilo, eu preciso de Sim, 5.000, então aquilo fazia verdade. você ficar animada. Se alguém chegar pra você e falar, vamos, sei lá, um restaurante japonês, você adora, vamos japonês, ai, tô com muita vontade, mas não vou não, mas você não vai pensando na sua viagem, então não é o Aham, sacrifício. Você entendi. fica assim, deixa pra lá, porque eu vou curtir na minha viagem, entendeu? Verdade, Assim é que a gente economiza sem sacrifício. verdade. Nutri fora da caixa. Eu contratei uma consultoria de imagem, pessoal, porque tinha muitas roupas, algumas até com etiqueta. E ela me ensinou a combinar peças que eu nem imaginava. E outras eu doei, algumas eu doei. Que Ótimo, isso massa! aí. Olha aí o curso, que é um investimento, né? Aham. É a mesma coisa, né, Lu? Vamos ver outra coisa. Ai, Marise tá dizendo como chorei agora há pouco no seu canal do YouTube com sua história, porque é minha história. Ah, Oh, legal, obrigada, que obrigada. fofa. Carolina, em família, tá dizendo que gasta muito com restaurante e viagem. A gente não falou muito como economizar em viagem, né? E Lá no meu viagem. Instagram, a gente pode de repente fazer um só de viagem. Porque lá no meu Instagram, sabe onde ficam os destaques? Lá onde tem a minha foto, aí embaixo tem várias bolinhas assim, né? Uma delas eu chamo de Viajando com Grana. Porque eu tenho até uma ideia de um dia ter um curso, assim, ensinar o passo a passo de como se planejar, como fazer o dinheiro sobrar para viajar e de como você se organizar, né, para fazer a viagem, saber quanto vai gastar na viagem e principalmente como fazer uma viagem gastando menos. Eu tenho várias dicas sobre isso, eu já tive vontade de organizar num curso, mas não consegui priorizar ainda criar esse curso. Quem sabe aí em 2020 eu tenho esses planos. Mas aí, várias dessas dicas que eu dou quando eu estou viajando, elas estão todas agrupadas ali nesse destaque Viajando com Grana. Tem vídeo no meu canal no YouTube também sobre isso, então vai lá no YouTube, pesquisa Domine Suas Finanças de Viagem. Mas a gente pode reunir tudo isso e mais coisas que eu colocaria até nesse curso e fazer um podcast só de planejamento para viagem. Eu topo muito, até porque agora estamos quase chegando agora Uhum. nas férias, ou já estamos em férias. Camila Coelho Oficial, muitas vezes acontece comigo quando ela vai em mercado, naquele esquema do mercado. Ela vai passar e o valor tá diferente da Comigo prateleira. também, muitas vezes. Por isso tem que ter muita atenção, senão a gente está rasgando dinheiro. Marilza tá dizendo também, tem que ficar de olho, porque os dominadores não são bobos. Somos dominadoras e não somos Isso bobas. aí. Arrasou. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tem um monte de gente dizendo que tá amando o canal do Telegram. Que Um legal! monte. Sabe o que é legal isso? Porque o canal Telegram, né, eu até expliquei uma vez num áudio lá, que ele é assim, é tipo um canal de TV. A gente sintoniza na TV, a gente não consegue falar com a pessoa que fala com a gente, né? Tipo, tá vendo o programa Faustão do Luciano Huck, é só ele que tá falando com a gente. Então o canal do Telegram é meio assim. Mas eu, como gosto de interagir, eu fico me perguntando, será que estão gostando? Estão achando o Tem saco? um monte de gente que tá gostando. Outro dia eu gravei um áudio de uns 10 minutos. Eu falo pra caramba, né? Gravei um áudio de 10 minutos. Eu fiquei pensando, será que vão ouvir? Aí eu pedi pra comentarem lá num post do Instagram, deixei o link. E aí uma galera foi lá e comentou. Eu falei, ai, que bom, estão ouvindo. Ó, Então, ca.bruxa, que foi a dica da Maite Proença de usar vinagre como amaciante, ela tá dizendo que é verdade mesmo, que vinagre com qualquer erva com cheiro deixa 30 dias curando em um pote reutilizável e dá um ótimo amaciante. Pra poder o vinagre pegar o cheirinho, mas se você só tacar o vinagre, se você só colocar o vinagre no lugarzinho do amaciante já funciona. Funcionou pra mim, pelo menos, né? Vamos lá. E no dia das promoções, no dia do mercado. Gente, investimento não é. investimento, quer saber como investir? dominesuasfinanças.com.br/websérie. Tem uma websérie completa de 5 episódios com passo a passo para você aprender a investir. Corre lá para assistir. Dicas de financiamento estudantil, por favor. Tem um monte de gente pedindo podcast de estudante, né? Assim, adolescente, criança, acho que rola um também. Quando for assim, me manda também no direct ou nos vídeos, comenta nos vídeos, porque quando vocês comentam nas lives, a gente vê aqui, mas aí depois a gente quer, o que foi mesmo que fulano disse, aí não tá escrito em lugar nenhum. Então me manda no direct no Instagram, comenta em algum vídeo lá no YouTube, porque aí a gente vai recebendo todos os comentários, tudo a gente vai separando, e o pessoal tá pedindo vídeo disso daqui, aí a gente vai e produz o vídeo. Mariusa07, que é a tua camisa. Legal, né? Eu também acho que a Lu devia fazer uma lojinha e colocar A gente tá pensando em fazer uma lojinha e baratinha. deixar essas roupinhas legais pra vender. Acabei de querer sua camisa com essa estampa. Olha aí, vendo? outra pessoa. Tem alguém perguntando qual é a fonte da pesquisa americana também que você usou no começo.
Então, eu vi isso num TED Talks. Não vou me lembrar agora de cabeça, não. Me manda um direct depois que eu dou uma procurada e te respondo. Mas eu vi isso num TED a Talks. Close Tour, quer saber qual a fonte da pesquisa Depois me americana. manda uma mensagem que eu procuro. Vamos lá ver, galera morrendo de rir, quem sabe faz ao vivo. É isso. Foi. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, foi essa. Foi? Foi. Então é isso. Encerramos mais um podcast Bora Dominar. Muito obrigada pela presença. Curtiram, né, a camisa? Ficou legal, né? Então, quem sabe tá numa lojinha em breve. Uma lojinha mais próxima de você. Meu Deus, eu posso ser a curadora da lojinha. A doida da lojinha. Peraí, deixa eu dar. Tem uma MJS Carva perguntando como é que faz pra gastar menos com impostos. É possível? Isso? Essa pergunta você deve fazer para um contador. Sim, é possível, mas aí tem que ser o mago dos contadores. O meu contador é muito bom, ele me ajuda com essas coisas. Então, encontra um contador bom, porque sabe aquela coisa de cada um no seu quadrado? Quando o assunto é justiça, é advogado. Quando o assunto é impostos, é um contador. Então, eu não posso opinar. É isso. Foi. Foi? Foi. Então é isso. Tem alguém dizendo que não sabe falar meu nome. O Inola. Mas pode me chamar de Ina. Aqui todo mundo chama de Ina. Ina é fácil. Então, um beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.